Boa noite. Boa noite. Depois de tanto tempo eu estou voltando. Vai tomar. Saudade de todo mundo, saudade da casa. Espero que tudo esteja bem. Que você esteja disposta a trabalhar bastante. Porque o que nos falta é serviço na seara. Olha, nós estamos precisando, antes de começar a sessão, antes de eu começar os meus aconselhamentos, tem um irmão aqui do lado que está muito ansioso e quer mandar um recado. Tá? Então o recado desse irmão é pedir perdão. É pedir perdão por tudo que deixou de falar de bom. É pedir perdão por tantas vezes que fez pirraço, que deixou as pessoas irritadas, que não aceitava muitas vezes a condição que lhe foi imposta nessa encarnação e acabava descontando a sua nervosia, a sua revolta em pessoas que não mereciam. Então, primeiro, precisa desse perdão. Depois, quer também agradecer. Agradecer tanto amor, tanto carinho e tanto cuidado que recebeu, que acha que nem era merecedor de tanto cuidado. E dizer que precisa de oração, porque precisa aceitar a nova condição. Até agora, esse irmão não conseguiu sair da sua residência, porque não quer deixar a família, não quer deixar a comodidade do seu lar, a tranquilidade. Então precisa de oração para conseguir se despedir, desapegar e ir embora para a nova situação. E aguarda para ver se é perdoado. É o amigo da parede? Não, não é não. É o marido dela. É o marido da senhora. Da senhora aqui? É o marido dela. Qual que é o nome? Eu me chamo Miranda. Eu estou passando, ele se chama Miranda. Ele se chama Miranda. Ele está sem condição de falar, porque ele está muito emocionado. Tem um marido encarnado? Morreu comigo ano passado. Chama Miranda? É. Ele está pedindo perdão. Com certeza está perdoado. O que a gente pode fazer depois, depois nós vamos abrir a passagem no final e ajudar na subida. Tá certo? A senhora tem sentido ele lá na vossa casa, irmã? Eu sinto a presença dele. Sim. O que deve fazer, irmã, é toda vez que vier o pensamento, procurar não pensar ou procurar rezar, a falar em voz alta, porque não está com condição ainda de entender telepaticamente, que pode ir embora, que não precisa preocupar, que está tudo bem, que deve aceitar essa nova situação, que todos um dia se encontrarão. Enfim, falar essas palavras de acalento, tranquilizar, porque senão ele acha que a família ainda precisa da presença dele e que ele tem que ficar ali. E também porque não desapegou, não conseguiu desapegar. O que não é bom ficar nessa situação
porque pode acabar sendo alvo de outros irmãos, né? E começar a sofrer, começar a perceber certas coisas no perispírito e acaba sofrendo. Então vamos rezar por ele, vamos queimar a vela, vamos conversar e pedir para ele que suba, que procure o caminho, que procure a luz, porque tudo tem que seguir o seu curso natural e as coisas têm que ser dessa maneira. E a irmã tem que procurar agora se ocupar de outras coisas. Procurar fazer alguma coisa que gosta. Agora é o momento de cuidar de si. Não ficar mais isolada, não ficar só dentro de casa. Procura uma ocupação na seara, procura manter contato, fazer algum passeio, fazer alguma coisa que gosta, algum curso que gosta, uma pintura, ou um bordado, ou frequentar um grupo de senhoras, enfim, traçar ocupações para a vossa vida. Porque a vossa vida tem sido uma rotina tão constante, tão predeterminada, que isso lhe trouxe uma série de condicionamentos dos quais, se não livrar deles, vai ficar o resto da vida procurando o que fazer e cada vez mais dentro de casa, cada vez mais triste, cada vez mais deprimida. Procure mudar essa energia. Procure coisas que gosta de fazer. Se gosta de frequentar uma igreja, se gosta de fazer uma ginástica, se gosta de ir numa academia, ou fazer uma viagem, enfim. Está na hora de investir um pouco na senhora. Porque se não conseguir sair dessa psicosfera, não vai melhorar emocionalmente. A senhora tem uma mediunidade desenvolvida, é muito perceptiva, é muito sensitiva. E o médium é como se ele fosse uma esponja. Ele atrai muita coisa que não é bom para si. Quantas vezes os irmãos que estão em sofrimento em volta, esse médium está sentindo o sofrimento desses irmãos, está pegando a dor desses irmãos. Imagina ficar nessa rotina que a senhora ficou por tanto tempo, a psicosfera de tristeza, de melancolia, na qual está inserida. O meu aconselhamento para a senhora é que trace novas metas. O que a senhora gosta de fazer? Essa pergunta que você gosta muito. Não tem assim uma coisa específica. Eu tenho 20 anos parada. Então, mas não pode. Eu gostava de fazer academia, ginástica, mas não tempo de fazer. Então, mas então está na hora da senhora fazer. Até esses dias atrás eu pedi ajuda para ela. Isso, faz isso. Está na hora da senhora fazer. A senhora é nova, a senhora é bonita, né? Está na hora. Então vai fazer a sua academia, porque isso é muito bom. A partir do momento em que sua, a senhora vai liberar um hormônio que se chama endorfina. E a endorfina é o hormônio da alegria. Então, com isso, a senhora vai resgatar o senso de humor, a senhora vai renovar a musculatura, as fibras, e certamente vai diminuir peso, certamente vai ganhar mais saúde. Invista na senhora. Faça pequenas coisas. Aqui na cidade
Tem tantos grupos de mulher que reúnem, né? Mulheres com mais de 40 anos, a senhora já viu falar? Tem um monte de grupo de mulher aqui que tem mais de 40 anos que se reúne para fazer, como é que chama aquela dança da agora, da moda? Zumba. Ela faz zumba, ela faz ginástica, ela sai para fazer caridade, ela sai para fazer excursões, junta tudo, paga baratinho, cada um paga um pouquinho de ônibus, elas fazem baile, vão a baile, tem os senhores simpáticos que também participam, que conversam, que bate papo. Não estou dizendo que é para namorar, não, mas para ter novas amizades, conhecer novas pessoas, porque é preciso, da agora em diante, que a senhora trace uma nova vida, uma nova rotina. E toma um floral, procura tomar um floral para libertar dessa ansiedade, dessa angústia. Toma um floralzinho durante 90 dias, depois você escreve o resquício para ela, mas, tá? Escreve direitinho, toma durante 90 dias para ver se acalma, se relaxa, porque está na sua hora, está no seu momento. Tudo na vida tem um porquê, não é verdade? Nada é aleatoriamente. E a senhora cumpriu a sua missão magnificamente. Esteve do lado da pessoa, e não é qualquer um que faz de maneira tão bonita, né, que se doa inteiramente a uma pessoa que só vai debilitando dia a dia, e a senhora ali junto. Então, procura investir na senhora. Até algumas pequenas tarefas, pode fazer algumas pequenas tarefas. Hoje em dia, até o mercado de trabalho para as pessoas mais velhas está aberto. Isso às vezes, por exemplo, até um serviço tranquilo, que não seja até para ser tão bem remunerado, mas para ter ocupação durante o tempo, para conviver com pessoas diferentes. A senhora precisa mudar essa energia. E na casa também. Muda um pouco da casa, muda os móveis de lugar, põe flores, põe incenso, coloca músicas alegres, músicas religiosas, músicas com letras bonitas. Para quê? Para que haja uma limpeza também na psicosfera. Tudo que podia, não digo que tem que manifestar alegria imensa, não é isso. O que eu estou querendo ensinar é a limpeza energética da casa. Passa o pano com o anil, depois você explica para ela que jeito que faz, um medicamento. Queima incenso e muda os móveis. Para quê? Para ter uma imagem diferente, uma lembrança diferente, para não ficar alimentando aquela mesma ideia, aquela mesma situação. Se possível, muda de quarto, vai para outro quarto, para ter uma forma de recomeçar. Eu não digo que tenha que apagar, não, porque tudo que é bonito na vida e tudo que é bom fica na lembrança. Só não pode ficar alimentando aquela energia. Porque a senhora precisa ter uma vida saudável, precisa ter uma vida alegre, precisa se livrar dos remédios e recomeçar. E é sempre tempo de recomeçar. A todos os momentos a vida é maravilhosa, porque a todo momento pode recomeçar. Quanto mais a senhora que está bonita, está saudável, tem muito caminho pela frente a ser percorrido. Procura um grupo de mulheres para a senhora conversar, a senhora vai ver que vai encontrar amigas que passaram por situações semelhantes à sua,
que se encontram nesse momento como a senhora está, mas que superaram. E é muito bom a gente ver que lá fora as coisas continuam acontecendo e que a senhora pode participar disso. Eu desejo que a senhora consiga refazer os seus hábitos, que tenha o apoio dos vossos filhos em tudo que precisar fazer, mas que prossiga a sua vida. A senhora quer falar alguma coisa? Não, assim, minha vida foi dedicada a ele nesses 20 anos. Eu fiquei 40 anos casado. Sim. 20 anos de sofrimento, né? Sim. Sofrimento pra gente. Isso. Mas, graças a Deus, na minha concepção, na minha cabeça, eu sei que eu vou morrer tranquilo. mas vai demorar muito para morrer. A senhora vai viver coisas ainda que a senhora nem imagina, coisas muito boas e muito positivas. Tá? Mas a senhora tem que ir e muito. E o apoio dos meus filhos, que eu me sinto muito sozinho. Exatamente por isso. Meu filho não sei nem que religião que é, que ele mudou de religião. Ele vai lá em casa uma vez por mês. Pois é. Falo os aniversários aí, estou nem aí, não quero saber disso não. Eu me danei sozinho desse aniversário, quase fiquei louca. Então, mas a senhora... Eu não tenho família, não tenho parente, não tenho ninguém, eu vou pela paciência. Isso. É muito importante o apoio dos filhos, mas é muito importante também que a senhora reconstrua sua vida, que tenha novas amizades. Faça do jeito que eu falei para a senhora. Vai lá na universidade, como é que chama ali de baixo, mexe cabeça. Unifal? Isso. E procura um grupo de mulheres de mais idade ali. Faça a sua inscrição lá e comece a frequentar. Que a senhora vai ver como vai ser bom para a senhora. Como que vai ser diferente. Não se entregue, não fique dentro de casa. Porque senão a senhora vai sentir falta do trabalho que tinha. A senhora, logicamente, a falta dele é normal que a senhora sinta. Mas a senhora tem que mudar essa psicosfera para não ficar doente também, porque já está muito debilitada emocionalmente, já está muito carente há muitos anos. Então é preciso que a senhora reaja, né, e que tenha esse apoio dos filhos, né, se não tiver dos filhos, de um deles pelo menos. É o que eu desejo para a senhora. Tá certo? A senhora vai fazer essa busca que eu estou falando para a senhora, tá bem? Porque eu quero que a senhora volte aqui me contando coisas diferentes, entusiasmada, buscando coisas diferentes, porque eu tenho certeza que a senhora vai encontrar muitas pessoas que lhe trarão alegria na convivência e que também estão assim, que estão viúvas, que os filhos moram longe, algumas estão totalmente sozinhas. Tá certo? Tá? Depois nós vamos fazer a limpeza energética na senhora. Agora eu vou falar um pouquinho, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a esperança. É muito importante que as pessoas tenham esperança, porque a esperança é que move o mundo. Não podemos nos deixar abalar pelas situações que aparecem na vida. A vida aqui na Terra é como se fosse um estágio. Somos mandados aqui para baixo para aprender a viver, aprender a conviver, a libertar dos nossos defeitos e ser melhor. Mas não adianta pensar que a nossa morada é aqui, porque a nossa morada, a nossa casa, é num outro plano. Aqui é apenas uma passagem. E como a Terra é um planeta de expiação, é uma passagem com sofrimento,
é uma passagem com muito trabalho, com decepções, com angústia. Mas se tivermos crença de que Deus sempre estará pondo em nosso caminho pessoas que são anjos de luz para nos ajudar, que estará sempre interferindo nas nossas tristezas, nas nossas angústias, e que nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos abandonados. Certamente passaremos os nossos problemas com mais facilidade. Todos nós temos alguma coisa para fazer na seara. Essa seara onde mora tanta gente, temos que abrir o nosso coração e perceber que não somos os únicos que sofrem. Existem muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas que passam fome, que não têm casa, que estão abandonadas e com uma série de problemas, crianças desajustadas, pais desajustados. E nós, o que nós podemos fazer onde estamos para melhorar um pouquinho a dor do nosso próximo, para melhorar um pouquinho a vida da outra pessoa? Esmola, muita gente precisa de um prato de comida, muita gente precisa do agasalho, de um remédio, mas a verdadeira esmola é a caridade. Existe uma diferença. E caridade é a gente ter paciência, é a gente perdoar, é a gente saber ouvir, é a gente entender que o outro pensa diferente e que isso às vezes não é normal. Às vezes a evolução dele vai até ali, naquele momento. E ele é tão diferente de nós e pensa tão diferente de nós. Mas é um ser humano como nós. E o que nós podemos fazer na seara? É tanta gente precisando de aconselhamento, e cada vez que a gente trabalha, cada vez que a gente faz alguma coisa boa pelo próximo, nós nos renovamos energeticamente. Nós vamos melhorando a nossa condição. E assim estaremos mais aptos, mais maduros e mais fortes. Quantas vezes o nosso tombo é tão feio, nos sentimos lá no submundo, nos sentimos lá no fundo do poço. E é nesse momento que vem a oração. A oração é um acalento à alma. Todos aqueles que oram com fé são ouvidos. É bíblico. Batei e a porta se abrirá. Nenhuma oração ficará sem resposta. Nenhum pedido ficará sem resposta. Porque Deus colocou seus anjos de luz, colocou seus espíritos de luz para estar cuidando do seu povo. E quantas vezes pensamos, Deus não está olhando por nós, por que eu estou passando tudo isso? É nesse momento em que Ele está mais presente. Porque se Ele não estivesse junto, já teríamos desabado, não teríamos aguentado ultrapassar alguns momentos tão difíceis. Mesmo que não estamos enxergando, os espíritos de luz estão nos nossos lados, estão do nosso lado, nos intuindo, nos apoiando, nos trazendo força. Todos nessa seara, cedo ou tarde, passam por sofrimentos. Porque essa vida não é apenas uma estrada reta em que se vive sem nenhuma contrariedade, de maneira alguma. São obstáculos familiares, são obstáculos na comunidade, são obstáculos no trabalho, obstáculos nos relacionamentos. Mas todos têm um anjo do vosso lado. E esse anjo está prestes a te cuidar, a te colocar debaixo das asas e a te proteger.
Mas para que isso aconteça, é preciso que estejamos positivos, estejamos no caminho da luz, fazendo bem, desejando bem, não deixando o nosso coração pesar de tristeza, não deixando a nossa cabeça só pensar coisas tristes. De tudo vamos pensar nos momentos alegres, nas horas vividas que valeram a pena. Quando as pessoas que perdemos, que se vão, não vamos lembrar que se foram, não vamos lembrar na hora do desencarne. Vamos agradecer a Deus por ter propiciado para nós momentos tão importantes com aquela pessoa. Momentos de tanta alegria, de tanta intimidade. Porque sabemos que cedo ou tarde todos irão. Todos farão o desencarne. Porque estamos aqui e a certeza que temos é que a passagem é certa para todos. Todos também têm seus momentos de alegria. Os filhos. Os filhos são bênçãos. As pessoas boas que estão do nosso lado são bênçãos. E nunca estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. E é preciso que tenhamos bons amigos, amigos verdadeiros que podemos confiar, que sabemos que estarão do nosso lado quando necessário. Sei que o mundo está perigoso e que hoje em dia é quase impossível confiar nas pessoas, mas ainda existem pessoas boas. E os amigos podem ser poucos e selecionados, porque é o nosso apoio nas horas difíceis. Gostaria de dizer que essa vida é bênção. Todos que aqui estão tiveram o presente da reencarnação. Porque a fila para reencarnar é imensa. É tanto espírito querendo reencarnar, é tanto espírito querendo estagiar aqui na Terra, tentar cumprir coisas que deixou de cumprir em encarnações anteriores. E nós estamos aqui, não é? Vocês estão aqui. E se estão aqui é porque foram abençoados com a dádiva da reencarnação. Não jogue esses momentos fora. Faça coisas úteis para ti e para os outros. O primeiro compromisso reencarnatório é consigo. As mulheres, principalmente, têm a mania de deixar de viver, de deixar de fazer coisas para si, pelos filhos, pelo marido, pelos netos. É muito bonita essa doação feminina. Mas a mulher tem que saber que ela também tem que dedicar um pouquinho a si. Ela também tem que cuidar um pouquinho de si. Ela também tem que passear, tem que comprar suas roupas, tem que comprar as coisas que gosta. Porque ela tem que ser feliz. Se ela estiver feliz, é fácil com que os outros estejam felizes também. E com que ela faça os outros felizes. Ao passo que se ela esquece dela e fica somente dedicando, poderá acabar até contraindo alguma enfermidade, porque não há uma renovação energética na sua vida, porque não há uma renovação de alegria na sua vida. Ela já não tem sonho, ela já não tem esperança, tudo que ela faz é automático, tudo que ela faz é mecânico. E isso não pode acontecer. As pessoas têm que fazer o que gostam. As pessoas têm que passear, têm que conviver com quem gosta. Tem que dedicar um pouquinho de tempo para si, para meditar, para se cuidar, para ser feliz à sua maneira. Gostaria de dizer que todos são privilegiados por estarem nessa terra.
Apesar de ser um planeta de expiação, todos estão tendo a oportunidade de melhorar. E quando começamos a melhorar os nossos defeitos, a libertarmos do nosso egoísmo, a libertarmos dos nossos medos, a sermos mais humanos, a perceber o outro com as mesmas necessidades que temos e principalmente a perdoar o outro por alguma falta para que teve conosco, o retorno energético é muito grande e começamos a receber coisas boas. E vamos recebendo tantas coisas boas que ficamos até assustados, porque estamos acostumados a levar tantas pancadas que quando começa a acontecer coisas boas, ficamos até com medo da felicidade. Mas todos estão aqui para ser felizes. E que todos cuidem da sua felicidade, que todos busquem essa felicidade e procurem conservá-la. E a gente sempre encontra a felicidade convivendo com alguém, fazendo alguma coisa que gosta, indo a algum lugar que é importante e sabendo que nunca estamos sozinhos. Os espíritos de luz estão conosco, nos intuindo, nos aconselhando, nos trazendo alegria. Que Deus os abençoe e faça com que percebam tudo o que deve ser feito, que sintam as intuições positivas e agem em função delas. E que a vossa vida seja um florescer constante de alegria, de saúde e de prosperidade. Amém. Assim seja. Alguma pergunta, né, difícil? Oi, você também, que saudade. Oi, eu também, estava com saudade de vocês também, muita Nossa, saudade. tá perguntando. Pois é, eu fico muito satisfeita de ser querido assim, né? Principalmente uma moça bonita assim, né? Cabeça, né? Moça bonita, que tá vendo, moça bonita? Te agradeço muito, mas também por ter me dado a oportunidade, né, do emprego, tanto te pedir, né? Nossa, vou gostaria de passar o recado, faz a Copa, eu estava precisando falar isso pro senhor, né? Eu estou muito feliz. Graças a Deus, eu também fico contente. De casa, né? Que eu te pedi também. Nossa, fiquei feliz demais da minha Mas vida. é merecimento, né, querida? É tudo merecimento, você sabe, não sabe? O médico de cabeça mesmo falou mesmo. É tudo merecimento. Você hoje é outra pessoa. Sim. Né? Muito mais bonita por dentro e por fora, né? Muito mais bonita por dentro e por fora. E vai ficar cada vez mais, né? Amém. E como é que tá as criancinhas lá? Olha, as crianças são meio problemáticas. Estruturação familiar. Afinidade. Sabe? Os pais, assim, muita droga, muito vício. É uma enfermidade, não tem exemplo dentro de casa, infelizmente. É uma seara para você trabalhar. Nossa, olha, teve aluno que queria pular da janela. É tudo perturbado, né? Tudo. A estrutura. Imagina só, né? A gente que é grande, gente abandonado, né? Imagina uma criancinha, né? Como é que fica a cabeça, né? Mas eles ficam agressivos, eles querem bater. Mas é a maneira, né, deles se extravasar, né? Porque não sabe expor de outro jeito, né? Eu estava muito preocupada, porque a direção, ela cobra, ela quer ver resultado. Acalmou. Nossa, mas peço ajuda ainda, sabe? Para tomar, porque eu tô meio... a gente fica um pouco insegura, né? E eu vejo, às vezes elas não gostam que dá um gritinho, porque lá não entende com por favor, com licença. Lá mais firme, né? E o problema é que elas querem uma coisa que não tem como impor lá dentro da sala. Mas não é bem assim não, né? Mas então faz do jeito que te explicaram, né? Então, mas aí as crianças derrubam a casa, derrubam a sala. Isso não é só na minha, é em
toda. Não, eu estou falando para você fazer assim, chegar junto com a criança e pá. Isso, né? eu estou fazendo, estou vendo. Porque eu quero, agora daqui em diante, eu quero só trabalhar, entendeu? Eu estou muito preocupada, vai também com a minha sobrinha, a Gabriela, é super do bem, porém ela não está muito andando no caminho certo. Pois é, gente, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Duas coisas. Primeiro, aconselhar e segundo, rezar. Porque se você sabe, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu fui pela dor. Não é? A maior parte do povo, né? Então, vamos rezar por ela e você procura aconselhar, procura falar, porque quando está nessa vida assim é uma ilusão tão grande, né? Que fica numa cegueira imensa. Às vezes acha até ruim de falar, né? Não quer nem escutar. Mas principalmente a oração. Que essa história não vai dar certo não, viu? Que eu fico tocada lá no Rio Grande do Sul, ela não tem paradeiro, ela quer Olha, os obsessores fazem ela ficar andando para tudo quanto é lado. E ela fica buscando dinheiro, e ela está buscando dinheiro nas coisas erradas. Uma hora ela vai se dar mais. Então, e isso que a minha mãe tem medo, minha mãe passou mal, pai Tomé. Passou por que dia? Hoje é quarta, passou terça, ou segunda para terça, na madrugada. Você fica preocupada, né? Foi isso que eu falei. Mas ela vai levar um sustinho, viu? A moça. Quem sabe que esse susto põe a cabeça no lugar, né? Tão longe, fica achando que tudo é igual na cidadezinha pequenininha lá. E não é, viu? Não é, eu sei. Essa mexer com coisa perigosa. Teria como o senhor mais ou menos esclarecer mais, porque eu não estou sentindo nada, pai também. Porque o meu medo fica qualquer notícia na cabeça da minha mãe já é idosa, ela cai dele e morre. Ó, Sofia, ela já está preparada? Ela fica fazendo duas coisas que não é certo. Pode falar para mim, né? Eu já estou... Ela vende droga e ela fica andando com homem. Com homem rico. Com um homem mais velho e rico. Lá no Rio Grande do Sul. Isso. E ela vai levar um susto, viu? Esse susto seria... Deus não permita que não. Tá certo? E a outra, a Lindsay, a outra irmã? É muito sem juízo também. Tá andando no mesmo nível? Tá indo pro mesmo caminho. Tá, eu agradeço por tudo. Ilumina a minha vida, ilumina meu marido, a minha família e a todos aqui da mesa. Obrigada. Pode ir? Boa noite, querida. Como é que a senhora está? Muito bem, estar aqui com a senhora, muito feliz. Amém. Amém. Muito aliviada também pelo que eu escutei. Graças a Deus, que bom, né? E gostaria muito que a senhora rezasse pelo meu lar. Pode deixar, pela minha filha isso, e pelo meu neto. A filha também está precisando de um florarzinho, viu? Porque está muito nervosa. Ela é nervosa. Está muito nervosa. Então, ela também, é bom tomar um florarzinho, viu? Se você faça o rescue para as duas, viu, médica? Depois você fala para o aparelho escrever e explicar direitinho o que é. Tá certo? E o problema também é o meu neto, que me preocupa, porque está numa fase de adolescência, 15 anos, não é fácil de mexer. Tem que estar conversando muito, está explicando muito, né? Não tem conversa com ele. Ele rebate tudo que a gente fala, que eu falo com ele rebate. A vida inteira quem cuidou, ajudou, fui eu, sim, porque ela estudava, formava tudo, né? Mas ele é assim, estúpido em tudo que ele fala e age, porque ele não tem pai. Sim. O pai é um drogado, que vive internado. Sim. O vô perdeu agora um ano. Mas então, aqui, ó, fala senta ele e fala do amor que você sente por ele e da esperança que você tem. Começa assim. Você é a coisa mais importante da minha vida. E eu te amo mais do que tudo no mundo e faço qualquer coisa por ti. Então, eu gostaria que fosse assim, 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 desse jeito. Porque eu preciso do teu amor, eu preciso do teu retorno, o seu homenzinho da casa. Assim, bem calma, com tranquilidade, tocando no coração dele.
Depois você deixa o nome dele aí, viu? Para fazer oração para ele, para fazer a limpeza dele. Porque a vidinha dele, a cabecinha dele é muito voada. Essa idade é desse jeito. Jogo, música, jogo. Mas não, mas essa idade é desse jeito mesmo. Mas eles têm que perceber, tem que tocar eles pelo sentimentalismo. Porque bater de frente com adolescente não adianta, aí eles vão se raçar. Você fala uma coisa, e outra coisa, se você quer saber o que ele anda fazendo, arrebanha os amigos dele dentro da tua casa. Porque as mães têm mania de falar, não quero que traz fulano, ciclano, beltrano aqui. Não, mas nesse ponto, né? É amigo de escola e amigo de clube, então não tem nome de fugir. Isso. É gente que foi criado com ele com 2, 3 anos de idade, está até hoje, pais que a gente conhece, sabe que não está fazendo coisa errada. Sabe. São todos assim, puxa bem os filhos, e quando vai, por exemplo, vai no cinema, vai a trampa junto, busca junto. Isso já é muito importante, não é tudo. É muito importante. Conversa. A linguagem do amor, senta, fala baixinho, conversa. Quando tiver uma coisa para conversar, senta, vem cá, meu filho, vamos falar isso é assim. Mas começa falando do amor que tem por ele e da importância. Porque aí desarma. Porque a gente tem mania de falar com a adolescente, você não faz isso, não quer saber que não é. Gente, não cai no outro, né? É raro que não é, né, médico cabeça? Aí pode dizer que esse está diferente. Porque todos são assim. Tá certo? Tem que aprender a falar a linguagem dele. Tenta mudar também. E se a senhora puder ver isso para mim? Pode deixar. Você deixa o nominho de todo mundo aí depois. E faz a limpeza energética da casa e o médico cabeça ensina ela a fazer tá? E faz a recomendação. Tudo que o preto velho fala. Deus te abençoe, muita saúde, muita paz. A senhora já vai sair daqui bem limpa, tá? Que Deus te abençoe. Assim seja. Amém. Mais alguém? Então, mas eu queria agradecer, né? O senhor ter vindo e tudo. Eu estou muito satisfeito, viu? E quero pedir, né, vibrações positivas do pessoal aqui da casa, né? Tá certo. Para que possa dar uma luz para eles de seguimento na vida. Se Deus quiser, vai estar tudo nos conforme. Cada um já vai ser encaixado onde precisa. Não é verdade? Verdade. O senhor pode falar um pouco sobre, o que me fala mesmo? Regressão? Que o povo estava com a dúvida e eu fiquei sem como falar com ele. Falei um mais assim, superficial. A regressão é permitido fazer se for a bem da pessoa. Por exemplo, numa mesma família, se tem duas pessoas que vivem em conflito, em briga, em desavença, é aconselhável que um faça a regressão para perceber o que fez para o outro no passado, a fim de que haja uma retomada da amizade, do compromisso, do caminhar junto. Ou a título de saúde, para descobrir enfermidades, descobrir coisas, algum sintoma, alguma coisa que sente nessa vida que é consequência do passado, às vezes de uma morte violenta ou de situações que sofreu. Caso contrário, simplesmente por vaidade, para saber quem foi ou deixou de ser, não tem valia nenhuma. E no caso, me desculpe interromper, como é feita essa regressão? Essa regressão ela é feita na mesa de reiki. Tá? A pessoa vai fazendo reiki e quem está ali, né, o espírito presente, vai explicando as situações que foram passadas. Essa regressão a gente vai com os pensamentos, igual falar que a gente desdobra e vai no passado. A gente vai no pensamento? Ou em geral, tem um líder espiritual que vai conduzindo a pessoa, vai falando, e a pessoa vai lembrando, vai tendo flashes de lembrança. Sim, então ela não desdobra para ir no passado. Alguns até desdobram, mas na maioria não. Seria uma ação ser feita essa regressão que eu ia
Olha, no momento oportuno, sim, quando recomeçar o reiki, pode ser feito sim. Porque é muito desavença. A gente não bate de jeito nenhum. Isso. A primeira coisa para as duas bater é trabalhar a humildade, tanto de um lado quanto do outro. O que é a humildade? Falar menos possível, magoar menos possível, se magoar, pedir perdão, e uma perceber o quanto a outra é importante na vida. Porque uma sem a outra não faria nada. Tá certo? Mas vai chegar esse momento, sim. A hora que recomeçar o reiki, a senhora deixa o telefone aí que o médico de cabeça avisa a senhora. É verdade. Certo? Só pedir que amanhã eu voltei lá pro centro e tiver a minha companhia, né? Tá certo. Podemos encerrar? Podemos. Tá? Então todo mundo fecha o olho, né? Para receber o passo, a limpeza. Que os espíritos de luz abençoe a todos vocês, abençoe a vossa casa. Faça a limpeza energética da vossa casa. Afasta de lá todos os irmãozinhos que estiver por lá. Que fiquem somente os médios, os espíritos de luz, e que os médios possam perceber só essa energia positiva. Abençoa a casa com muita alegria, com muita abundância, com muita fartura, muita saúde física, muita saúde mental e principalmente muito amor na hora de falar. Pensar para falar, não deixar ser tomado pelos espíritos obsessores que gostam de ofender, que gostam de ficar cutucando, que gostam de picuinha, que gostam de humilhar uns aos outros. Que os espíritos de luz abençoem a vossa casa com muita luz, com muita alegria, com muita determinação e com muita felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos, perdoai as nossas ofensas, não nos deixeis de cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Então, aí se chegar Campos Olhos, ela vai saber a luz. Eu quero Deus agradecendo por esse momento de aprendizado, de alegria, e queremos, Senhor, colocar à disposição dos teus espíritos de luz para trabalhar na tua seara. Ajuda que a gente seja instrumento da paz, do amor, do perdão e da compaixão e amor ao próximo. Amém. Amém. Esse seja. 9 horas, certinho.